Então, seja muito bem-vinda, Ana Lu, hoje aqui com a gente, e para a gente conversar um pouco ou bastante, não sei tudo que a Ana Lu vai ter para me contar, mas tivemos uma caminhada aí bastante longa, com muitos momentos através do tratamento alquímico. Na época não foi bem como um formato de mentoria, mas foi o acompanhamento em que fizemos aí o desenvolvimento de estruturação emocional, e quero te dar as boas-vindas, Ana Lu, para conversar um pouquinho sobre toda a tua experiência, as tuas mudanças, que sim, ao longo do período você foi me contando, né? E aí eu começo... Vou primeiro me apresentar brevemente, né? Eu sou a Gabriele, aqui para quem está nos acompanhando no YouTube, e eu te ensino a você se sentir mais capaz de fazer dinheiro, mesmo que você se sinta perdida, mesmo que você ainda se sinta insegura para isso, né? Não consiga conceber na sua mente que você pode fazer mais dinheiro. Então, te ajudo através da mentoria de estruturação emocional e alquimia, né? E aí, passando a palavra para nossa Ana Lu, de uma forma breve aqui essa apresentação, Ana Lu, primeira pergunta que eu te faço: o que tu mais gostou durante esse período, né, que tu foi passando pelo tratamento alquímico, né? O que mais te chamou a atenção? O que mais você gostou? Bom, Gabi, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer, né, essa oportunidade de poder transferir um pouco do que aconteceu comigo nessa caminhada de desenvolvimento estrutural com o teu trabalho maravilhoso. E é muito importante, assim, poder repassar para as pessoas essa vivência que eu tive, porque realmente foi um marco na minha vida, né? Um antes e um depois, né? Antes disso e depois disso, como eu vivo hoje. Então, o que que eu mais gostei, assim, como na verdade, o que eu mais gostei foi do sentimento de liberdade, porque eu tinha padrões de crenças muito limitantes que faziam eu ficar muito arraizada ou arraigada no medo, né? O medo de não ter, o medo da escassez, o medo de não conseguir, o medo de perder, né? Então, eu praticamente perdi o medo. E aí encontrei uma determinada liberdade e, dentro do fluxo universal, vamos dizer assim, me encontrei ali pronta, né? Pronta para receber aquilo que o universo tinha realmente reservado para mim. E parei de bloquear isso, esse fluxo, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Então, eu acho que foi isso, assim, essa sensação de liberdade. Porque quando eu tinha a sensação de que eu tinha o controle de tudo, de que eu controlava, eu ficava com muito medo, porque como é que eu ia resolver? Hoje eu simplesmente não deixei de ter situações, como todos temos. Eu ainda tenho, né, como qualquer pessoa, mas hoje eu estou no fluxo. Então, vai aparecer uma solução para ela. E é impressionante. É impressionante. Ai, eu fiquei toda arrepiada de te ouvir falando, porque assim, é isso que eu digo. Me arrepiei de falar também. Nossa, me arrepiou até agora, continua arrepiando. E tu ainda tá no frio, né? Porque tá dando até para ver a fumacinha quando tu tá, porque tá muito frio aí, né? Na Lu tá no sul. Depois, na sequência, a gente até conversa essas últimas coisas que andaram acontecendo, né? Que para ti, enfim. Mas essa palavra liberdade me chama muito a atenção, né, Nalu? Porque, e eu até te pergunto assim, né? O que mais me dá, mais me deixa arrepiada assim, né? Que eu realmente chamo algumas imperatrizes que passam por um processo, ou no curso, ou no processo individual, como é o teu caso, e o quanto eu me surpreendo aqui na hora, porque a gente não conversa nada antes, eu acompanhei vocês, mas realmente, quando eu acho que é o momento de você parar para pensar, né? Realmente o que veio, né? E é quando eu te pergunto liberdade, de que liberdade em alguma coisa específica, Ana Lu, que você percebe assim? Liberdade não é uma coisa específica, ela é muito abrangente, Tá. tá? É, quando eu te falo liberdade, eu me vi livre
repetindo ali, livre do medo de não ter, livre do medo de perder, livre do medo de amanhã, livre Uma do liberdade financeira, por um lado. livre do medo de errar. Ai, será que essa decisão vai estar errada ou não? Porque daí eu tô livre para poder pensar com o meu coração e se a decisão é assertiva, eu tô livre para tomar aquela decisão, eu me sinto livre, entende? Eu não tenho dúvidas. Então eu sei que aquela decisão vai estar acertada. E se depois alguma coisa não deu certo no meio do caminho, eu sei que foi o melhor que eu fiz naquele momento. Então também não vem a culpa junto, porque senão a gente também se culpa, né? Ah, eu poderia ter feito diferente. Não. Tem coisas que a gente faz de determinadas formas que a gente toma aquela decisão naquele momento com aquele conhecimento que a gente tem, com aquela liberdade, com aquela decisão que a gente tem naquele momento. E também tu precisa ser livre para essas tomadas de decisões. Sim. Eu não fico mais, eu não tenho mais dúvidas, assim. As minhas tomadas de decisões, elas são bem específicas. Então, a minha tomada de decisão, ela é rápida. As pessoas que convivem comigo na minha volta, eu digo assim, ó, a gente vai para a esquerda. Eles, às vezes, não sabem muito bem para onde é que eu tô indo, mas eles vão junto. Eles dizem assim, ó, se a Ana tá dizendo que é para a esquerda, vamos junto. Porque ela sabe o que ela tá dizendo. Uhum. E aí, depois, claro, isso a minha mãe, meus familiares, né? Uhum. Pessoas assim, do meu convívio, depois eles dizem, é verdade. Realmente, esse caminho aqui era o melhor mesmo que tu tinha. Então, eu tenho essa liberdade, né? De tomada de decisões com tranquilidade também. Então, eu acho que seria um ponto específico isso, né? Hoje em dia, a gente toma decisão em tudo, né? A gente decide se vai comprar, se vai vender, se vai fazer, se não vai fazer, né? Se vai tomar uma decisão, às vezes pode ser simples, às vezes pode não ser. E eu acho que a gente precisa ter essa confiança, essa liberdade, e eu adquiri isso nesse processo todo de aprendizado e de caminhada. Ai, que bacana, Ana Lu. Então, entendi, ficou bem, bem claro. E me conta um pouquinho, né? Como foi mais no início, né? Quais foram as principais dificuldades, né, que você passou logo no início, quando você chegou, a gente começou todo o trabalho, né, todo o tratamento alquímico, na época a gente também veio com um tratamento nutricional, e foi um período de um ano e pouco, quase um ano e meio, né? E Vezes. hã? A maior dificuldade que eu tive no início foi acreditar no processo. Porque assim, a gente vem, quando a gente começa alguma coisa, normalmente a gente está com um nível de autoconfiança ou autoestima. O meu estava negativo, não estava nem zerado. Então, assim, eu não, eu senti, né, quando eu te conheci, ali via Instagram, eu senti que tinha alguma coisa que tu podia me entregar. Eu não sabia o que que era, eu não sabia como seria. E eu nunca tinha trabalhado com alquimia do Aleixo. Aham. Eu sempre já tinha tomado florais antes, de Bar, de Minas, Filhas de Gaia, mas não tinha trabalhado com alquimia do Aleixo, né? Uhum. Então, assim, e aí tu sempre fica naquelas, bom, e agora, será que vai dar certo? Será que vai? E aí tu me disse assim, eu nunca vou me esquecer. Ana Lu, o floral não precisa que tu acredite nele para ele funcionar. Toma, bota o teu telefone despertar e toma. Eu nunca vou me esquecer. Eu não lembrava. Tu não lembrava. Hoje eu digo isso para as pessoas que às vezes eu indico alguma coisa, assim, olha, porque tu, né, vai lá, faz uma consulta, toma um floral. Ah, mas eu não acredito nessas coisas. Não precisa acreditar. Uhum. Toma. Vai lá, faz a consulta e toma. Depois tu vê o processo. Primeiro toma, né? E aí, então, assim, ah, então eu acho que foi difícil no começo, foi isso, foi acreditar que eu seria capaz de permanecer no processo, porque o processo todo, ele não é fácil, né? Ele mexe coisas dentro da gente, ele vai mexendo ali coisas para limpar, para te trabalhar, para te enxergar, para te modificar.
E tem coisas que às vezes a gente olha na gente mesmo que, poxa, dói, né? Ah, mas eu sou assim, putz, eu tenho que mudar isso, desculpa a palavra, né? E aí, mas mexe bastante, então, e às vezes a gente fica meio assim, ah, tá doendo, não tô afim de continuar esse processo. E aí eu não era uma opção desistir, porque eu sabia de onde eu tinha saído e eu sabia onde eu queria chegar. E eu confiava no processo, a partir de um determinado momento que ele começou a fazer efeito ali, floral, né? Uhum. E vi que não precisava da minha crença para ele fazer efeito. Eu comecei a sentir as mudanças que ele fazia, eu disse, vai dar certo. E ali eu disse assim, desistir não é uma opção, sabe? E aí eu segui. Então a maior dificuldade foi permanecer acreditando e confiando no processo, por mais dificultoso que ele parecia para mim, e por mais coisas que ele mexeu no fundo do baú e nas coisas que foram precisadas, assim, vir à tona para limpar, porque a gente não consegue fazer uma limpeza sem levantar poeira, né? Então, é necessário. Então, foi essa parte aí. Mas depois que ela passou, só alegria. E olha, Ana Lu, é assim, essa é a parte que muitas pessoas não aguentam ficar, né? E eu já tive clientes que no Imperatriz, né, assim, que durante esse processo, aquele mais inicial ali, quando a coisa começa a expurgar, sair, porque para quem está nos vendo aqui e não sabe como é que conhece o flor, né, como é que funciona o floral, ele vai precisar entrar e limpar, tirar sujeirinhas. Mesmo que a gente quer construir uma casa, não, vamos reformar a casa, ela tá linda e maravilhosa, primeiro a gente vai ter que arrumar as paredes e tal, quebrar, enfim. É verdade. Então, é a parte complicada. E enquanto falava agora, eu lembrei que foi justamente no período forte das limpezas que você passou, uma situação de dente que você teve, né? E você resistiu firme em tudo isso, né? E era trauma intrauterino limpando, né? E a gente não tem muita certeza o que pode acontecer, mas pode dar mancha vermelha na pele. Eu já vi, não foi o teu caso, mas eu já tive esse relato, né? Pode acontecer alguma coisa com dente, com alguma coisa até de osso. Também não foi teu caso, mas dente teve na época, você lembra? Teve, teve dente, sim. Então, enfim, coisas aí. E aí é realmente uma dificuldade, mas assim, é, depois, né, vai indo todo o processo, né? Você quer comentar mais alguma coisa? Não, não, a princípio era isso. E aí emendando até nisso, então você comentou das dificuldades, e aí assim, o que tu acha assim que a parte assim que mais te ajudou? Talvez você já tenha comentado bastante, você enfatizou bastante os florais, embora eu tenha trabalhado com constelações, com outras coisas, mas o que tu acha que mais te ajudou em toda essa caminhada, né, desde o início? É que foi um conjunto, né, Gabi? As constelações, elas formam um conjunto e trabalham junto na quebra de padrões. Deixa eu pegar minha aguinha, só um Sim. minuto. Mais uma coisa que eu aprendi contigo. Aqui, isso, então vou fazer um brinde aqui, ó, já. Sim, Que para as nossas pessoas que entrem também com a brinde. foi um conjunto, né? As constelações, elas serviam, porque o floral, ele mexia bastante. As constelações vinham para dar uma harmonizada no campo, assim. Mas ia mexer. Me corrige se eu tô errada, mas é assim que eu sentia, né? Aí, ela mexia, mexia, mexia. Tá, então a gente vai fazer uma constelação agora, a gente vai dar uma harmonizada. Mexeu nisso agora, nesse momento? Veio para fora isso? Veio. Tu acha que é o momento da gente mexer nisso? Acho que sim. Vamos resolver isso. Vamos. Daí entrava nesse tema e fechava esses contratos, liberava, quitava esses acordos e deu, entendeu? E pronto. Fim, né? Então, assim, foi muito necessário também as constelações, porque sem elas, ficaria fios soltos, entende? Porque daí o processo do floral teria aberto isso, teria trazido à tona, através de sonhos ou através de vivências, e aí eu não teria fechado os pontos, assim. Então, vinha o floral mexendo e trabalhando e as constelações arrematando. Foi um conjunto. Por isso que eu te digo assim, o que mais me ajudou, eu não sei. Foi todo o processo. Foi Sim. muito necessário. As cartas que eu tirava ali para às vezes escolher,
alguma outra flor para colocar dentro do floral, que era aquilo que o meu inconsciente sugeria no momento, né? É. Vinha cada carta, exato, vinha cada carta, assim, meu Deus, caía como uma luva, né? Uhum. Hum. Então, assim, ah, foi todo assim, foi todo um processo muito importante. Foi todo um processo. Até também, você falando, eu vou me recordando de coisas, porque além das constelações, como a gente fez muitas consultas, né, junto também ali no processo de terapia mais de fala, eu acho que também ela veio junto para um desabafo, né, assim, para momentos de coisas que estavam vindo, aflorando literalmente, limpando e tal. A constelação, como tu até usou a expressão, né, como se desse uma arrematada ali, e a terapia de fala também, né, ajudando para dar esse suporte de um desabafo, às vezes, porque um olhar profissional, né, também não é o conversar com uma amiga, né, porque está passando por várias coisas que estão mexendo, né. Exatamente, exatamente. Eu me lembro que passei diversas situações. Eu me lembro que uma vez eu estava num estado assim que eu falei, Gabi, eu não vou conseguir me levantar para consultar. Eu lembro. E não tem problema, pode consultar deitada. Talvez a gente não faça nenhum trabalho hoje, talvez a gente só converse, então. Então, assim, tu ia sentindo o que que era necessário em cada momento, ia me perguntando e aí tu ia conduzindo o tratamento dentro daquilo que ia aparecendo. E isso foi muito importante, entendeu? Então, assim, eu acho que o principal foi o sensitivo e intuitivo que tu conduziu a situação toda, sabe? Não, para com esse floral, a gente vai entrar com outro agora. Ana, tô sentindo e tô intuindo e tu me trouxe aqui tal coisa que agora a gente vai entrar com tal floral. Então, é assim, não é só a técnica. Tu traz muito da tua intuição, muito da tua experiência, muito do teu dom nisso. E isso é fantástico, entende? Junta a técnica com o talento, com o dom, com tudo, né? Então é um mix de coisas muito importante. Essa estruturação emocional, né? E é o que eu chamo para todo mundo, no sentido de que todos nós temos alguma coisa que está ali no nosso mapa astrológico, numerológico, e a gente puxar isso e Exato. utilizar com as nossas habilidades, né? E eu já tinha feito tratamentos anteriores, soltos, né? Ou Hum. em floral com uma terapeuta, fazia terapia solta, ou então fazia uma constelação com um constelador. E eu nunca tive tanto resultado em tão pouco tempo, porque às vezes as pessoas acham assim, ah, mas um ano é muito tempo. É muito tempo para quê? Se a gente pensar na minha idade, eu vou revelar, eu tenho 40, vou fazer 45 anos. Quantos traumas eu carreguei durante 45 anos? E aí, quantos deles eu me libertei em 1 ano e 4 meses? O que é muito tempo? Então, né? É, Então, assim, é muito pouco tempo, 1 ano e 4 meses. E eu posso te dizer que a gente liberou muita coisa. muita coisa. A gente, eu falo porque tu liberou junto comigo. Me ajudou a liberar, né? Mas a liberação é tua. É, a liberação é minha. Estamos juntos. É meu. É resultado teu, é parabéns para a Nalu. Mas então é isso, sabe? E eu tinha feito algumas coisas avulsas e não tinha esse resultado. E acho que foi isso que eu senti que era o que tu tinha a me entregar, só que eu não sabia o que que era. Mas quando eu vi a propaganda do teu trabalho, estruturação emocional, que trabalha com isso, com isso, com isso, com isso, com aquilo, digo, gente, tá tudo junto aqui, talvez é isso que eu preciso. Uma única pessoa, com uma única abordagem, num único pacote, né? E aí foi, e deu certo, era isso. E aí, sem contar uma pastral, né? Que alinhou muita coisa ali no meio também. Que eu fiz uma pastral contigo. Sem contar aquele tarô químico que veio umas notícias bombásticas, né? E depois pior é que ainda umas coisas aconteceram e algumas que não eram tão boas, né? Que até acho que vieram ao encontro da situação do Rio Grande do Sul, que tu também, né? Verdade. Passou, né? Verdade. Então, Então, esse pacote aí foi fundamental, assim, né? Não teria como ser solto, porque eu já tive experiências soltas,
e não tiver esse resultado. Então, Que legal, Nulu, que legal saber assim de todo esse conjunto assim e aí até te pergunto assim, como que tu poderia dizer, né, ou refletir assim sobre como era a tua vida antes, né, de passar por todo esse processo, liberar todas essas crenças que tu sentiu que liberou, todos esses medos, esses traumas, traumas eu digo porque realmente traumas intrauterinos, processos que tu limpou com os florais, né, enfim, todo esse processo, a Ana Lu antes, que tu até disse no início da entrevista, né? A Ana Lu antes e como que é essa Ana Lu depois, que a gente foi passando aqui por todo o, né, assim, como que você estava antes de aprender, enfim, passar por essa experiência? então, o que que eu poderia dizer? Primeiro lugar, a gente precisa ah, ter bastante coragem para permanecer no processo. Porque a gente sabe quais são as nossas. A gente sabe aonde aperta nosso pé, né? A gente sabe quais são as coisas que nos incomodam, quais são as coisas que nos deixam inquietos, na nossa vivência. A gente não pode viver a vida assim, com isso. A vida não é isso. A vida veio para trazer abundância, de alegria, de felicidade financeira. Aí quando diz assim, mas Deus quer assim. Não, Deus não quer filho triste, sabe? Tirando qualquer religião de pauta. Nenhum pai quer ver seu filho triste. Agora vamos falar de maternidade, então tem muitas mães e pais que podem ver esse vídeo, né? Nenhum pai ou nenhuma mãe quer ver seu filho triste. E isso parte também da parte celestial do planeta. O que acontece é que muitas vezes a gente entra numa zona de conforto e se acostuma a viver daquele jeito. Não, mas tem uma pedra ali, eu tô vivendo com ela há tanto tempo. Eu vou deixar ela ali. E eu acho que assim, a gente tem que começar a tirar o sapato, tirar a pedra do sapato, a gente tem que começar a procurar os recursos, a gente tem que fazer um investimento na gente para isso, e a gente tem que ter ah, força para permanecer nesse processo, tá? Tem que botar garra nisso e botar isso em primeiro lugar. É o meu bem-estar em primeiro lugar. Se eu estiver bem, eu vou poder ajudar o meu filho. Se eu estiver bem, eu vou poder ajudar o meu marido. Se eu estiver bem, eu vou ser uma pessoa melhor e vou melhorar tudo à minha volta, entende? Então, assim, não é fácil? Não, não, não é fácil. Não é difícil? Não é difícil. Quando a gente quer uma coisa, não é difícil. Não é nada difícil, basta a gente querer, sabe? E com um apoio extraordinário, assim, como o teu trabalho, que os florais dão, com uma dose boa de coragem, de persistência, a gente consegue. Então, o meu recado é assim, ó, do que eu fui e do que eu me transformei, é da água para o vinho. Ou do vinho para a água, que eu acho que é mais difícil, sabe? Porque viver sem medo, a tu poder deitar a tua cabeça cheia de problemas, tu poder deitar a tua cabeça, no travesseiro, sem medo do amanhã, porque tu sabe que tu tem um fluxo de abundância e que tu tá ressoando equilibrado com isso, porque tu já chegou nele, tu já te limpou toda a sujeira que te tirava dele, né? Então tu já tá vibrando com ele. Tu não precisa mais se preocupar com nada. As coisas vão acontecendo. E isso é maravilhoso. E algumas pessoas têm inveja de ti, não sabem como tu faz, não sabem como é que acontece. E assim, não tem como te explicar, não tem como tu fazer entender às vezes, porque é muito difícil, é uma caminhada individual de cada um, sabe? Não tem como a gente presentear as pessoas com isso. A evolução do planeta, ela é coletiva, mas a caminhada é individual, né? Uhum. Eu sempre digo assim, eu queria muito poder pegar tudo isso que eu aprendi e botar num pacotinho e entregar de presente, compartilhar com alguém, né? Mas a gente tem que se trabalhar, a gente tem que querer, a gente tem que investir na gente. Então, assim, tem que ser persistente, tem que querer e a gente tem que sair da zona de conforto.
Eu vivia com medo e eu não queria mais viver com medo. Eu queria liberdade de um dia, quando alguém chegasse em mim, como eu vivi. Eu vou te deixar porque eu vou embora, não vou mais ficar contigo. E eu vivia no padrão emocional de não, não me deixa, por favor, ficar comigo. E hoje eu cheguei no padrão emocional de dizer, quer que eu te ajude a fazer as malas? Então, é um nível de liberdade, gente, sem tamanho, sabe? E não é falta de amor pelo outro, é amor por si, Próprio, né? exato, né? É de não se condicionar à humilhação do vai viver comigo porque eu estou me humilhando para que tu fique. Vai viver comigo porque tu quer, né? Ajuda? Vamos lá, sabe? Então, e a mesma coisa com as coisas financeiras. Nossa, a gente teve perdas imensuráveis agora com a enchente. A nossa casa foi afetada. Nossa, a gente perdeu o carro, a gente perdeu a casa. E fazem 60 dias isso. Nós estávamos na casa de 2 amigos que nos acolheram aqui, relatando brevemente. Conta, eu ia, né, se tu quiser contar, claro, né, porque a Ana Lu passou, né, por essa questão do Rio Grande do Sul. É importante porque passar por isso, tendo esse trabalho estruturado feito na minha vida, é uma coisa. E se eu não tivesse esse trabalho estruturado que eu fiz contigo na minha vida, como seria? Porque quando tu me diz, Ana Lu, né, essa questão do fluxo da abundância, enfim, tudo isso que tu está falando para a gente aqui, e eu acompanhei de perto ali toda a situação, né, que tu passou na tua cidade, a Ana Lu morava em Eldorado do Sul, que foi uma cidade que ficou debaixo d'água, gente. Então, assim, ela pode contar melhor do que eu, mas, enfim, esse teu olhar agora, hoje, né, 2 meses depois, tipo, não, mas as coisas vêm, né? Por quê? É, Porque, de repente, tantas outras pessoas que passaram pelo que tu passou, e tua família e todos vocês, de repente ficariam na escassez, até no sentido, não é só do dinheiro mesmo, mas no sentido de, meu Deus, e agora? exato, no sentido emocional. E aí onde eu digo que eu comentei com alguns amigos e pessoas que viveram a mesma coisa que a gente, é assim, a gente precisa ter força, porque nessa hora, com a força vital, sem medo, vibrando no fluxo, tu só vai, entende? Porque se tu não tiver força, se tu não tiver vibrando no fluxo, tu cai, né? Porque é muito arrebatador. Te tira a tua vida, te tira a tua rotina, tira o teu trabalho, tira o teu meio de condução, tira a escola do teu filho, tira o teu trabalho, tira. Gente, Foi tudo isso, né? se pega na casa de alguém sendo acolhido com meias doadas, uma escova de dente, talvez o teu telefone e um carregador, e roupas de doação que tu tá ganhando bem quentinhas, graças a Deus. E aí tu diz, e agora? Será que o meu trabalho vai permanecer? Será que a minha casa, como é que vai estar? E aí, daqui a pouco, tu recebe notícias, a tua casa não existe mais. Ou a tua casa existe, mas as coisas que estavam dentro delas ficaram submersas 22 dias. Porque teve locais da cidade que ficaram debaixo d'água 22 dias. Quase um mês, né? Não ficou 20 dias submerso tudo. E depois começou a baixar. Então, assim, tu tem que ter força. Tu tem que ter força e tu tem que estar livre do medo. Porque se tu tá vibrando no medo da escassez, se tu tá vibrando no medo de não ter, se tu tá vibrando no medo de como eu vou conseguir, tu não vai ter força para pensar em como tu vai fazer, entende? Porque uma coisa não fica alinhada, não fica. Então a gente tem que estar forte, a gente tem que estar livre do medo. Porque só assim, aí eu te falo de novo, aí vem aquela parte da tomada de decisão, né? A tomada de decisão rápida, né? Uhum. Quando chega essas horas, tu tem que fazer algumas tomadas de decisões definitivas, rápidas e urgentes, e que aonde uma ou mais pessoas até dependem da tua tomada de decisão ali na hora, né? E são vitais, assim, a decisão que tu vai tomar, às vezes,
é vital mesmo, né? É vida, é vida ou não. E aí, se tu não tem essa força, se tu não tem essa resiliência, outra coisa que eu percebi também, que aconteceu, assim, quando a gente é muito controlador, assim, né? Isso é uma coisa incontrolável, que a gente não controla, né? É uma coisa totalmente fora de controle do universo, é a natureza. Pode ter controle sobre algumas coisas, né? Mas não tem controle sobre os aspectos da natureza. E a água mostra isso com muita força, né? Como ela mostrou para o nosso povo, né? Porque também Imagina para as pessoas, eu sou um pouco controladora, sim, e sofri bastante com isso também, assim, em nível bem menos, porque trabalhei já bastante isso em mim, mas teve pessoas, assim, que não saíram do estado de choque ainda, sabe? Pelo excesso de controla de ser controlador. Porque, ai, como é que isso foi acontecer comigo? Mas, como, sabe, gente, aconteceu. Agora, bora, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer. E, então, assim, é o que que eu posso controlar e o que que eu não posso controlar, né? Eu posso controlar, uma emoção que pode estar chegando agora com relação a isso. Eu não posso controlar isso que aconteceu, que gerou essa emoção. Não posso, não. Mas eu posso controlar isso que está gerando em mim agora, né? Então é isso que eu vou trabalhar. Aí eu vou focar nisso, certo? Então, quando eu caía, assim, às vezes, eu também caía. Só que a diferença entre a minha caída e talvez a de algumas outras pessoas sem estruturação emocional é que eu levanto bem rápido, sabe? Não é que eu não caio, eu caio sim, mas eu levanto bem rápido. A minha caída, ela dura horas, talvez, só, entende? Porque eu começo a voltar e a pensar naquilo que eu tenho que focar, naquilo que eu tenho que vibrar, né? Isso não quer dizer que eu não caia, que eu não entristeça, que eu não sinta, que eu não tudo, né? E a outra coisa é as ressignificações que a gente vai fazendo ao longo da vida. Quando a gente perde o medo e a gente entra no fluxo da abundância, tu começa a ressignificar coisas, né? O material, ele é extremamente importante, o conforto é extremamente importante, tu quer conforto, né? Mas tu ressignifica as coisas, do teu tudo. Eu ressignifiquei o que que era o meu tudo para mim. O meu tudo naquele momento era minha mãe, meu filho, meu marido estarem comigo, muitos colegas, eu não ter perdido a vida de nenhum ente querido, nem nada. E isso não quer dizer que eu não deixei de ir atrás de uma casa com conforto como eu estou hoje, sabe? Né? Que uma coisa não isenta a outra, porque às vezes as pessoas acham que ressignificar o meu tudo, então, é querer viver na miséria. Não, né? Ressignificar o tudo é realmente é estar mais ainda na abundância, eu acho. Entende? Porque daí tu realmente, eu acho que quando eu cheguei nesse ponto, que foi a enchente que me mostrou, foi onde eu entendi que eu quero sim o material, e que ele é muito importante para mim, que eu quero sim conforto, e que ele tá livre, e ele vem a mim com facilidade e abundância. Que eu mereço, porque ele tá aqui, porque é uma coisa daqui, desse mundo, dessa terra onde a gente vive, sabe? Vai ficar aqui no final, né? Mas é para viver enquanto está. Exato, exato. Mas não que seja tudo, né? A gente ressignificou tudo. Então, ter passado por esse processo estrutural foi muito importante para esse momento que eu vivi aqui. Eu Nossa. tinha força, E foi pesado, né, Ana Lu? foi muito pesado. E assim, então, se tu fosse dizer assim, né, como que ficou, né? Então a gente fala, tu comentou até essa questão importante, e, então, como era a tua vida antes de tu passar por tudo isso que tu já comentou, e aí, assim, como que ficou assim já falou bastante, mas como que tu poderia dizer que ficou hoje a tua vida? Até porque passou por toda essa questão que tu estava comentando realmente. Acho que não tinha como não falar isso, porque fez parte do processo e é interessante realmente, né? Como ficou minha vida pós-enchente?
Não, após a... Não deixa de ser após a enchente, porque foi um fato, né? Mas como que ficou a tua vida, assim, depois que tu passou por todo esse processo do tratamento alquímico, todo esse processo que a gente fez desde o início da estruturação emocional, que durante a enchente tu estava... mas, assim, no final dessa etapa do processo que a gente fez, esse processo mais inicial, como que ficou, assim, depois, mas não tem como negar a questão da enchente, é um fato isso, né? Eu entendo. Algumas características, assim, muito marcantes, assim, de como eu fiquei. Autoconfiante. Autoconfiante. Em tudo. Tomada de decisão, autoconfiança para tudo, coragem de falar para as pessoas com amorosidade, umas coisas que talvez estavam me incomodando, entende? Que estavam me machucando, né? Coisas que antes eu não falava, talvez aquilo ia virando trauma, dor, né? Falo, com amorosidade. Então eu perdi o medo de falar. Eu perdi o medo do que a pessoa pode pensar a meu respeito por eu estar falando aquilo, Uhum. né? E isso aconteceu no trabalho, na família, no meu relacionamento, entende? Eu perdi o medo de ser uma mãe ruim, aconteceu na maternidade também, que eu tinha muito medo de ser uma mãe ruim. Meu Deus, ou eu não estou fazendo bem pro meu filho, ou eu estou sendo uma mãe ruim. E eu entendi que não existem mães perfeitas, que eu não posso controlar isso, sabe? Que tem uma parte que eu controlo e tem outra que eu não vou controlar. Então, eu me tornei resiliente, muito mais tolerante, muito mais tolerante. Hã, me tornei muito mais observadora do fluxo, assim, porque somos seres humanos, né, então às vezes eu, como um bom ser humano, dou uma saída, assim, né, do fluxo e aí eu observo muito, eu digo: "Opa, não é aqui que eu vou vibrar, não é aqui que eu vou vibrar que eu vou conseguir o que eu preciso. Não é nesse campo, não é nessa faixa de vibração, sabe, que eu me sinto confortável. Eu quero vibrar lá naquela outra". Uhum. Aí Escolher, né? exato. Eu já pego ali um flor da vida, né, boto na água, ali, já procuro mudar o padrão vibratório e já um up ali e mudo isso, sabe. Não entro naquela vibe e fico naquela vibe de baixa frequência ou deprê durante tanto tempo. Isso não quer dizer que eu não entre, né, às vezes ainda entro, mas eu saio rapidamente, sabe. Observo e saio rapidamente. Então, isso sou eu hoje. Autoconfiança, sem medo, né. Bem mais sincera comigo e com os outros, a partir do momento em que eu consigo falar com verdade e com amorosidade as coisas, né, comigo, com o meu filho, com tudo, com o meu trabalho. Posso, eu não posso, eu não posso, consigo, eu consigo, não consigo, eu não consigo. Um respeito, assim, próprio, sabe, do que porque o medo, aquelas crenças de agradar todo mundo, que eu quebrei bastante delas, a gente fica querendo abraçar o mundo, e hoje eu entendi que as pessoas que gostam da gente e que vão gostar da gente não precisam que a gente abrace o mundo inteiro. Precisam que a gente abrace a gente mesmo, sabe. Então esse é meu recado, assim, do que eu me tornei. Ai, muito bom. Tô aqui emocionada de te ouvir falar. Quanta coisa maravilhosa que eu acho que nem esperava, assim. E para assim, finalizando, como que tu acha que ficou durante todo esse processo, né, o teu lado financeiro, né? Como foi, consequentemente, como foi a tua parte das finanças, o teu dinheiro, a forma que tu lida com ele, o teu fazer dinheiro, né? Enfim, como que tu vê hoje esse conjunto, né? E como que tu acha que ficou, foi ficando a tua vida financeira? E até
mesmo tendo passado realmente pelo fato da questão da enchente, né? Sim, sim, verdade. O que que aconteceu? Antes, né? Eu sempre fui uma pessoa que gastava muito. Gastava, entrava o dinheiro, eu gastava, e às vezes não entrava. Com o processo de modulação, de estruturação emocional, eu fui me autorrespeitando, fui aprendendo e fui aprendendo a economizar. A primeira coisa, assim, que eu fui fazendo algumas reservas, né? Fui fazendo reservas, fui fazendo aplicações, fui cuidando dessa parte financeira, que também é um autocuidado, né, que a gente tem. Sim. Então, fui administrando melhor, digamos assim, os recursos que iam entrando. Entravam recursos inesperados, que eu não imaginava. Olha que bom! Antigamente, no meu padrão de pensamento antigo, já vou gastar. Padrão de pensamento novo, já vou aplicar. Entende? Uhum. Né? E aí, quando gente, o que que aconteceu? Eu tinha as minhas reservas, Uhum. né? Eu tinha as minhas reservas. Bom, agora eu estou com as minhas reservas quase comprometidas, né? Sim, mas eu estou com força, trabalhando para repor todas e abundante no fluxo do universo aí, para que voltem a acontecer novamente formas inesperadas delas ocorrerem. Confiante, né, Lu? Mas eu fico pensando, né? Se eu não tivesse feito elas, como eu estaria, né? Não fico pensando muito, porque senão eu já vou ficando triste só de pensar, né? Mas, Porque muitas pessoas não tinham nem isso, né? E, inclusive, meio que pegou um pouco dessa da ocasião que foi enchente, que tu estava ainda finalizando o ano de Saturno também, que deu uma mexida ali, tu comentou que vieram os dinheiros inesperados também, foi uma coisa assim, tu até comentou isso, que aos poucos já estava se recuperando mesmo, usando essa reserva, né? Como que exatamente. foi isso, assim? Então, o ano de Saturno foi ali, até o meu floral de Saturno ficou dentro de uma bolsinha, dentro da enchente, que a minha sogra depois salvou, porque eu fui de um ponto para o outro, né? E aí o outro ponto que eu tinha me mudado tinha sido para casa dela, foi o último ponto de enchente, ela salvou para mim o ano de Saturno. Tava lá. E eu finalizei ele, consegui finalizar e tomar ele. Então, foram alguns dinheiros, assim, inesperados que vieram e que ajudaram nessa reestruturação da casa, da onde a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, foi maravilhoso. Foi, eu dizia, é o fluxo acontecendo, sabe? O fluxo abundante acontecendo, sabe? E é inesperado, assim. Claro que muita gente se sensibiliza, né? E te ajuda também por essa questão, mas como é que eu vou te dizer? É diferente quando tu tem uma coisa que estava para vir e que não chegava, e aí, de repente, naquele momento ela chega. Que não foi uma ajuda, era realmente uma coisa que te dizia a respeito. Então, também ajudou nisso, né? Sim. Então, eu posso dizer, assim, que realmente estar nesse fluxo é muito importante, é fundamental. Abundante, próspero, e, nossa, como eu gostaria, assim, que muitas pessoas pudessem entender e viver nele, assim. Porque quando a gente fala de prosperidade e abundância, as pessoas se remetem muito à parte financeira, né, Gabi? Uhum. E, na verdade, a prosperidade e a abundância, ela vai muito além disso, né? Ela vai... o retorno financeiro, ele é uma consequência disso. Concorda comigo, né? Sim. Ele é uma consequência, porque a prosperidade e a abundância é um estilo de vida. Tá dentro, né? Tá dentro, exato. E aí o retorno financeiro, ele acontece como uma consequência disso. Então, é bem bacana. Ah, que legal. E essa questão que tu falou de assim de lidar com o teu dinheiro de uma forma diferente, antes do processo que a gente iniciou, tu já estava começando essas reservas ou não? Isso foi mais no decorrer? Não, Foi, foi bem no decorrer ali. foi, né? Quando eu Tiveram comecei momentos que eu comecei a dizer, Ana Lu, isso, eu estava absolutamente descapitalizada.
vamos organizar esse dinheiro, Ana Lu, né? A gente teve momentos que a gente trabalhou um pouco isso, né? Porque Exato, exatamente. Vamos organizar isso. E ali eu comecei a organizar o caixinha. E assim, a propósito, né? Abrir um espaço também para, se você quiser, você comentar alguma coisa do teu trabalho. Na realidade, o teu trabalho, né? O teu trabalho hoje bom, até interessante, né? Tu quer falar um pouquinho disso? Tu comentou já para mim, apesar de tu não atuar com isso, mas que tu tem umas Ah, formações terapêuticas, então, enfim, o espaço é, está aberto se tu quiser falar sobre claro, isso. questão de comentar. Eu fiz a escola de terapias integradas no ano de 2016. Foram 2 anos, 2016 e 2017, me formando em 2018, aonde eu fiz vários cursos integrados de Reiki, mestrado, nível 1, 2, 3 e mestrado. Fiz radiestesia, nível 1, 2, 3, fiz aromaterapia, fiz cromoterapia, fiz Ayurveda, massagem Ayurveda. E aí um deles eu gostei muito, né? Quando eu finalizei o curso, que foi a radiestesia, né? Que eu me encantei pela radiestesia. E ela fez, assim, movimentos maravilhosos na minha vida. E aí eu me especializei em radiestesia. Fiz um curso mais especializado, uma escola em Flores da Cunha, e aí eu me tornei, então, uma radiestesista profissional. E aí eu trabalhava na área, sempre trabalhando com a minha profissão ainda, né? Mas Uhum. trabalhava, atuava na área também como terapeuta de radiestesia. Atendia colegas em Santa Cruz, Venâncio Aires, ali na minha cidade também, Bento Gonçalves. E depois disso eu me tornei professora de radiestesia. Tive várias turmas aqui em Bento, em Bento não, em Porto Alegre eu tive 3 turmas de radiestesia, em Santa Cruz eu tive 2 turmas, e tive em São Miguel do Oeste uma turma também, onde eu adorei, assim, ministrar as aulas de radiestesia, foi muito bacana. E, e hoje eu tô um pouco afastada disso, em função de N situações, né? Mas é uma coisa que eu amo. Eu tô sempre com o meu pêndulo para lá e para cá. Os meus gráficos radiônicos eu tenho na entrada da porta da minha casa, eu tenho embaixo do meu colchão, eu tenho na caixinha de luz da minha casa, eu tenho na mesa do meu computador, eles me seguem. Às vezes as pessoas não me conhecem ou só pensam que eu sou a administradora de empresas, olham, o que que é isso? Digo, faz parte da minha vida também, né? Então, tá tudo integrado. Tá tudo integrado. E tu foi brilhando quando foi falando essas coisas agora para gente aqui, e aí eu até fiquei curiosa aqui. Exatamente, hoje tu tá nessa área de administração de empresas, né? Tu acabou ficando um pouco mais afastada disso e tal. Mas tu pensa em, de repente, ir resgatar isso, talvez, né, junto, né? Enfim, tu pensa em resgatar Penso, sim. as aulas, tudo. Na verdade, foi uma decisão que eu tomei pós-enchente, inclusive. Muito bom. Foi pós-enchente. Até a enchente ali eu não estava assim muito inclinada assim a voltar. Mas pós-enchente eu decidi que eu vou voltar aos estudos assim que o meu filhote completar seus 6 aninhos. Eu vou voltar, quero me atualizar. Não é uma matéria que modifica muito, né? Mas eu quero fazer um novo curso em cima desse também, me atualizar de gráficos, porque sempre existem gráficos que vão modificando. Eu quero remodular a minha aula também. Uhum. E quero voltar a ministrar aulas e quero voltar a atender com isso, porque alegra minha alma, é uma coisa que eu faço, Feliz. é o brilho da alma. E deu para ver quando tu falou, por isso que eu também puxei perguntando, Tô e toda arrepiada quando eu converso sobre isso, é muito bom. porque sempre eram umas coisas também que em alguns momentos eu te perguntava durante o nosso processo se tu tinha intenção, e intuitivamente vamos ver as cenas dos próximos capítulos, de repente, um outro momento, né? E E depois de todo esse processo, de tudo isso que tu conquistou, mérito teu, dessa autoconfiança, de liberar esses medos, enfim, de tudo que tu contou aqui para nós, de repente, uma nova etapa,
né, Ana Lu? Inclusive profissionalmente, paralelo ao que tu faz, dá muito bem para ir, enfim, tocando Verdade. né? Vamos ver o que vem. E aí, não sei se tu quer, a gente vai poder deixar aqui embaixo na descrição do YouTube o teu contato, podemos deixar teu Instagram, se tu quiser, tipo, deixando aberta essa possibilidade desse trabalho, embora ele esteja um pouquinho mais parado, mas se tu quiser, já comenta aqui com as pessoas, que as pessoas já vão saber. Pode deixar, depois eu já comento, sim. Tá, Vamos. então, depois tu me passa o que tu quer deixar teu WhatsApp, o teu Instagram, o que tu quiser, que vai ser colocado embaixo na descrição do vídeo assim que ele subir para o YouTube, tá? Tá Já bom. que aí o pessoal pode entrar em contato direto com a Ana Lu sobre o trabalho dela, até sobre as questões que ela trouxe aqui de todo o processo da estruturação emocional, né? Que se quiser tirar alguma dúvida do que tu passou, né? Enfim, tu já contou tudo aqui, mas aqui é realmente todo o teu processo. Pode falar, desculpa. Fico à disposição. Então, tá. Então, Ana Lu, eu te agradeço imensamente pelo teu tempo, por estar aqui, contar todo o teu processo, que foi maravilhoso, os resultados que tu obteve até agora, a tua coragem, a resiliência de passar pelos momentos mais desafiadores de limpezas, que todos nós temos realmente que passar. Eu sempre digo, tá encarnado, é humano, vai ter coisa para limpar sim, não adianta, tá? E, assim, problemas também, ninguém vai deixar de ter problema, porque fez uma terapia, porque passou por floral também, vamos continuar fazendo, mas a forma como você olha, que é até o que tu comentou. E então te agradeço por compartilhar, porque quando eu te fiz o convite, justamente eu comentei, isso pode inspirar outras mulheres, o público masculino é menor, mas tem alguns homens que passam também nesses processos, então inspirar essas mulheres, principalmente esses homens, e acho que principalmente para nós mulheres, assim, que a gente tem tantas atividades, é o trabalho, são os filhos, a casa, enfim, várias questões, e poder dar conta de tudo isso, respeitando o seu feminino também, né? Então, muito obrigada por compartilhar. Muito obrigada, Gabi. Obrigada sempre por essa caminhada, por essa trajetória, por ter estado comigo durante todo esse tempo, e a gente ainda vai ter aí uma caminhada para fazer juntas, e obrigado pela oportunidade aí de poder compartilhar, né? Diz que experiência guardada gera karma, né? Então, agora já é experiência compartilhada. Faz sentido, né? Interessante. Então, tá. Então, muito obrigada, Ana Lu. Obrigada. Beijo. Um abraço. Beijo bem grande. E beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês, com muito amor e com muito dinheiro no bolso.